desde que esse segundo mandato Trump começou, as pessoas estão procurando um nome para dar para ele, né? Eu já ouvi alguns. Primeiro chamaram de Broligarchy, né? Então, a oligarquia dos brothers, em particular dos brothers do Vale do Silício, mas não só, porque é uma oligarquia essencialmente masculinizada com a bandeira, com o estandarte da virilidade, certo? Isso já foi um dos nomes. Aí outro nome que eu ouvi depois foi o tecnofascismo, que é esse autoritarismo fascista, de caráter fascista, coordenado com a ajuda das empresas de tecnologia que se aliaram. Aí tem gente procurando bom e velho, os bons e velhos nomes antigos, né? Sem neologismos. Então, para falar, não, é a boa e velha autocracia, é a boa e velha oligarquia e tal. Nesse final de semana, a Atlantic, que hoje é para mim, não foi nesse fim de semana não, faz 2 finais de semana, que é para mim a melhor revista americana, assim, comparada com a New Yorker, eu realmente sou muito fã. Eles fizeram uma reportagem em que eles estão defendendo, com base em conversas com cientistas políticos, que o nome do que o Trump está fazendo é patrimonialismo. É esse o nome. E que o patrimonialismo é mais um estilo de governar, né, do que um regime, que ele não é o oposto de democracia, então ele pode conviver com a democracia, ao menos temporariamente, mas ele é o oposto de burocracia. Então, quando o Trump e o Musk decidem destruir o aparato de Estado com o projeto 2025, com o DOGE e tudo mais, e substituir pela figura de um salvador, mas cuja concentração de poder beira a monarquia, né? Então você destrói o funcionalismo público, as agências e coisas assim, e entrega na mão praticamente de um soberano, né? Que o nome disso na era moderna, sem o reinado, é patrimonialismo. E que o exemplo mais bem acabado disso hoje é o próprio Putin, que é alguém que o Trump admira profundamente, tanto que ele está disposto a sacrificar todos os ideais americanos em nome de agradar o Putin, basicamente, de agradar, de se aliar ali. Queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, sobre essa relação com Rússia, sobre o que é essa cara desse governo até aqui. E eu acho que depois a gente pode fazer uma conversa sobre o que os democratas estão fazendo enquanto isso, porque aquela cena das plaquinhas, para mim, é o próximo tópico. Mas antes, queria te ouvir sobre essa ideia do patrimonialismo. Olha, não só Putin, eu citaria também Nicolás Maduro, tá? Como um exemplo de governo patrimonialista, tá? E a oligarquia? É fundamentalmente a oligarquia. Quando a gente bota o patrimonialismo como contraponto da burocracia, a gente fala muito mal da burocracia, especialmente quando a gente está na fila de uma repartição de um cartório, mas ela é uma coisa fundamental da democracia. Tá? Uma bem estruturada, bem organizada burocracia é o que garante transição de poder em governos. Tá? Você muda o presidente, muda o partido, no parlamentarismo isso é muito claro. Tá? Mas o país continua funcionando em interregnos, em mudanças que nunca são abruptas, nunca são radicais, não estamos falando de revoluções. E sim, você desmontar a burocracia torna a vida do autocrata mais fácil. O que não quer dizer que você não vai ter uma burocracia, mas você vai substituir por uma burocracia que te é favorável. Tem uma frase atribuída a Stalin que ele dizia que a cada 10 anos você precisa fuzilar toda a burocracia, substituir por uma nova e 10 anos depois fuzilar aquela que você substituiu porque ela tinha pegado os vícios. Porque o autocrata ele precisa de uma burocracia subserviente, não de uma burocracia autônoma.
A burocracia autônoma é uma coisa de regimes democráticos e é necessária. É necessário que você tenha uma Receita Federal que trabalha no automático, digamos assim. Um Banco Central independente, quando a gente fala disso, uma imprensa oficial, um exemplo para não ficar fechado na economia, uma BBC, tá? Que é sempre alvo de cobiça e revolta pelo governante inglês, porque ela tem uma postura crítica do governante do Reino Unido. Então, todos esses outros nomes, broderagem, tecnofascismo, é invenção é a necessidade que você tem, especialmente em mídia, de criar um nome, tá? Mas se você for pegar o mau e velho fascismo, o nazismo usou de uma maneira assim fabulosa, não se considera isso um elogio ao nazismo, mas uma análise da maneira como ele usou, de novas tecnologias de comunicação. Rádio, cinema, quem vê o Triunfo da Vontade, quem vê Olímpia, você vê um espetáculo técnico usado na glorificação do regime. Diga. Você fez um movimento... Mas você veja, Léo, que esse artigo da Atlantic, esse artigo da Atlantic, ele aponta que o nazismo tinha uma burocracia forte. Tinha uma burocracia funcional e forte, atendendo ao regime. Sim, você substitui... Tanto que operacionalizou aquela coisa gigantesca e grotesca e deplorável. Mas contou com muitos graus de burocracia para conseguir empreender aquele extermínio absurdo. Sim, mas você substitui por uma burocracia leal, tá? Você desmonta as instituições e remonta as instituições dentro de uma visão autocrática. Tá? Quem fica daquela burocracia antiga é o sujeito que está só cumprindo ordens. É o sujeito que está ligando eu sempre gosto muito de cinema, tem um filme com o Spencer Tracy e o Burt Lancaster e a Marlene Dietrich chamado Julgamento em Nuremberg, que é o julgamento de 3 juízes que assinaram ordens de execução de doentes mentais, que era uma política eugênica do nazismo. E um é um cara que está numa profunda crise de consciência, que é o Burt Lancaster, um é um nazista convicto e o terceiro não entende o que ele está fazendo ali porque ele só estava obedecendo ordens. A lei dizia para fazer aquilo, ele fazia. Sabe? Essa é a burocracia que interessa ao autocrata. E essa é a burocracia que o Dodge está procurando desmontar. Eu estava vendo há pouco o CDC, o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, chamou de volta as pessoas que eles demitiram semanas atrás, que foram demitidas numa ordem dessas, numa canetada dessas, demite. As pessoas estão sendo chamadas de volta. Você imagina, uma das instituições de saúde mais importantes dos Estados Unidos. Sabe? Então, em algum momento, esse afã vai parar, já está parando. Você não tem uma estrela da morte que te permita governar só pelo medo, sem a burocracia, sem o Senado, tá? E essa judicialização, ela está em muitas áreas da pesquisa científica hoje nos Estados Unidos e resvalando no resto do mundo, Sim. né? Porque a gente publicou ontem uma reportagem minha no site do Meio, falando a respeito exatamente desse problema, né? A gente conversou com a pesquisadora Esther Sabino, que é uma infectologista muito renomada aqui no Brasil, foi muito ouvida na época da pandemia, e ela tem um projeto de vida de estudar a doença de Chagas, que é considerada uma doença tropical, rara, só tem em alguns países do mundo, e ela tinha uma bolsa americana para fazer um estudo detalhado dessa doença ali ao longo de 4 anos, e no mês passado ela simplesmente não recebeu o repasse que estava combinado, ela já está na metade da pesquisa, já foram 2 anos, e esse dinheiro simplesmente não chegou. E para pesquisadores que trabalham, que dedicam a vida a esse tipo de pesquisa, isso é um prejuízo muito grande, e a ponderação que ela faz é que mais do que para ela como pesquisadora,
para a sociedade é uma coisa muito ruim, né? Porque é uma pesquisa, uma doença que deixa de ser estudada, que deixa, não é um prejuízo simples, não é só financeiro, né? Tem ali toda uma pesquisa e países que dependem daquilo, né? E há um interesse também americano em fazer esse tipo de pesquisa, e tudo isso tem que ser judicializado para que agora o dinheiro passe a ser repassado, né? Inclusive, tem alguns casos de censura mencionados também em relação a Fulbright, por exemplo, que está cortando palavras de pesquisas brasileiras, assim, pesquisadores brasileiros que estão submetendo projetos não podem mais falar em direitos humanos, em encarceramento em massa, são palavras proibidas, né? Então, isso está realmente respingando no mundo inteiro, né, Flávia? Porque é uma guerra cultural. Eles acreditam que eles estão numa cruzada. Diga. Flávia, eu não sei se você tinha feito duas perguntas. Exatamente. Eu acho que eu só falei da primeira. Eu tinha feito duas, ou a segunda não era sobre o discurso dele, que era o que eu ia falar agora? A segunda era sobre os democratas, ele usou muito a palavra woke, né, no discurso dele no Congresso. Isso. E assim, só para o espectador saber do que a gente está falando, né? Então, a gente falou desse discurso. Isso, ele estava no Congresso, então, diante de parlamentares dos dois partidos, né, além dos independentes, que são bem poucos. E aí, os democratas escolheram algumas ações ali de protesto ou de oposição mais clara. A primeira, algumas das parlamentares democratas foram vestidas de rosa. A segunda, muitos deles levaram algumas plaquinhas escritas coisas do tipo mentiras, Musk mente, coisas assim bem pontuais, Trump mente, coisas assim, mensagens bem simples, mas assim, em uma ou duas palavras. E por último, um parlamentar, o deputado Al Green, ele se levantou. Ele estava com uma bengala, ele já ele tem idade avançada, acho que está com 77, estava com uma bengala, e ele interrompeu o discurso algumas vezes do Trump, e até que o Trump chamou, o Mike Johnson, é isso? O sobrenome me deu branco. Musk rouba, nosso chefe mandou aqui. Mas enfim, o presidente da Câmara chamou a segurança e tirou o parlamentar à força dali, que interrompeu o discurso do Trump. E aí, muitos dos talk shows ali, que eu sempre assisto ali da noite e tal, mas não só, matérias do New York Times, matérias do Washington Post, estão questionando qual vai ser a linha de atuação da oposição americana diante do que o Trump está fazendo. Então, tem uma parte que é judicializar. Agora, tem uma parte que está, Mike Johnson, isso, que está se perdendo. Para vocês terem uma ideia, a escolhida pelos democratas para falar depois do discurso do Trump foi uma senadora do Michigan, chamada Elissa Slotkin. E ela falou uma frase, assim, acho que a frase mais forte do pronunciamento dela foi, abre aspas, se ele não for cuidadoso, seu governo irá nos levar a uma recessão. Você percebe? Aí, assim, é uma divisão do Partido Democrata sobre ter um discurso altamente moderado para não alienar os eleitores, para tentar uma postura mais centrista, é o termo que o New York Times usa, enfim, realmente para não parecer agressivos demais ou deslegitimando a eleição do Trump. E outra parte do partido fala, enquanto isso, nós vamos assistir ao desmonte do Estado. Eu posso adicionar uma coisa? Sim. Uma coisa que eu sinto falta, não sei se essa seria uma estratégia vencedora, enfim, né? Cada um que lute para agradar seus eleitores. Cada um que lute, exatamente. Mas uma coisa que me incomoda é que, tipo, como o Trump faz muita coisa errada mesmo, assim, que não faz sentido nenhum, o que as pessoas fazem é uma defesa automática do status quo.
ao invés talvez de reconhecer que havia problemas e que a solução dele piora o problema. Por exemplo, ele criou lá o Departamento de Eficiência Governamental. Eu acho que qualquer cidadão médio, como o Léo falou, né, quando você vai para uma repartição pública e tem contato com a burocracia, você vê ineficiência, você passa raiva, etc. Será que tentar oferecer uma solução alternativa para o eleitor dizer, olha, a solução real, a solução que está propondo não serve para nada. Uma solução boa seria essa aqui. Por que eu tô falando isso? Eu penso muito... Eu conheço mais o cenário brasileiro, mas eu imagino que o americano, pelo tamanho do Estado americano, enfim, quantidade de repartições e agências, cara, deve ter alguma ineficiência. Eu sei que no Brasil a gente tem estudos mapeados em programas que são mais eficientes, mais ineficientes, onde a gente pode realocar melhor o dinheiro. Isso tudo está publicado por papers acadêmicos, inclusive. Olha aí. Né? Então, talvez, por exemplo, na questão do financiamento de pesquisa, dizer, olha, a gente vai passar um pente fino, porque tem muita pesquisa, a gente acredita que tem muita pesquisa que não está dando resultado, que é feita com uma qualidade, com metodologia duvidosa, a gente vai passar um pente fino e vai ficar só o que é bom. Diferente de sair procurando palavras-chave e tirar palavras tipo viés. Em economia vai valer para várias coisas, em saúde tem várias palavras que têm significados diferentes em saúde e em ciências sociais. Então, assim, me incomoda. Eu sinto falta de uma posição que consiga dizer, a gente não está defendendo o status quo, a gente enxerga os problemas que o eleitorado enxerga no sentido mais macro, mas a nossa solução é diferente, a nossa solução vai funcionar. Poderia ser uma tentativa, e eu não tenho visto isso lá nos Estados Unidos, e honestamente é difícil ver isso até aqui no Brasil, de dizer, olha, a gente tem críticas ao status quo, a gente tem críticas à maneira como o governo faz as coisas, a nossa solução é essa outra aqui. O problema é que eu entendo o que você está falando, tendo a concordar, mas tem uma questão que é o próprio telhado de vidro. Porque se você pegar o Clinton e o Obama, por exemplo, foram dois presidentes que se elegeram em parte prometendo aumentar a eficiência de governo, em parte reduzir a burocracia. Tem discursos famosos do Obama falando em redução da burocracia, e não foi o que eles fizeram, e aí a gente pode inclusive discutir por que não foi feito, mas o fato é que eles não fizeram. Então tá difícil encontrar um discurso mesmo. Vai ser difícil. Agora, só para, antes de eu mandar pro Léo, só para falar um pouco dessa coisa do DOGE, né, do Departamento de Eficiência Governamental em particular. Uma das plaquinhas lá é Musk rouba. Embora não haja nenhuma acusação de roubo contra ele neste momento, e não há muito o óbvio de conflito de interesses, do fato de que ele é um mega empresário, bilionário, com um monte de contrato com o governo americano, que está por dentro da máquina agora, enfim. Isso mas não há nada, não há um batom na cueca, por assim dizer. Agora, uma das coisas que as reportagens da imprensa americana já levantam é que ele tem dito que já economizou algo na ordem de 105 bilhões com os cortes que ele vem fazendo no governo, sendo que os dados que foram publicados até aqui revelam um corte da ordem de 18 bi, e mesmo esses estão sendo contestados pela imprensa. Perfeito. Porque não tem como ser verificado. Perfeito. Se foi isso mesmo. Esse é um caminho também, quer dizer, olha, você está falando que é eficiente, mas não estou vendo eficiência nenhuma, não. Então, alto lá, né? Mas quero ouvir o que o Léo acha dessa postura dos democratas e desse dilema, né? Eu gostei muito da observação da Débora. Primeiro, o Zeca Arruda também mandou aqui uma mensagem concordando. Isso exige que você reconheça o problema. Tá? Aquela história oi, eu sou Estados Unidos da América, eu tenho um problema. Tá? Que às vezes eles não querem reconhecer. Tá? Um aspecto, fica esquisito dizer isso, mas um aspecto positivo da eleição do Trump no ano passado foi nos obrigar a olhar de fato a eleição do Trump de 2016. Porque se falou nas fake news, etc. E quando você vai olhar o mapa de votação, aquela virada que teve no Rust Belt, foi o mesmo processo do ano passado. Já existia naquela época uma alienação de uma classe média americana, uma alienação econômica. Não estou falando que eles fossem alienados politicamente. Foi a alienação econômica que simplesmente não se olhou para isso.
sabe? Então, acontece o seguinte, de que maneira você quer encarar ou você tem como encarar esses problemas? E isso você vai encontrar isso no centro-direita, você vai encontrar isso na centro-esquerda, dependendo de quem tiver na oposição. Qual é a tua proposta para enfrentar a pobreza, para enfrentar a miséria, para enfrentar isso? Você vai virar para os democratas e dizer qual é a tua proposta para enfrentar essa alienação econômica, essa quebra do contrato social do sonho americano que atingiu essa classe média, de nível médio, de nível de escolaridade médio, e não é honesto argumentativamente falar em porque você precisa retreinar essas pessoas para uma nova economia. Não existe isso. Você não pega 30 mil torneiros mecânicos e operadores de máquina e transforma em programadores, até porque você nem tem mercado para 30 mil programadores no Vale do Silício. Então, a questão os democratas estão com pouco, além de eles estarem divididos, eles estão com pouco repertório. O que eles vão oferecer, especialmente estando no governo há pouco tempo, por que vocês não fizeram isso? Qual é a alternativa de vocês? Porque vocês não reconheciam esses problemas. E tem um outro aspecto, aí, Flávia, que é o seguinte, num sistema político bipartidário, os partidos são grandes conglomerados. São grandes, melhor dizendo, ajuntamentos de correntes diferentes. Você vai ter o que você tem de mais à esquerda dentro dos padrões americanos, a AOC, você vai ter democratas da Associação do Rifle, você vai ter... Os partidos são muito heterogêneos, o Partido Republicano também está cada vez mais trumpista, mas também era extremamente heterogêneo, e eles não conseguem encontrar uma mensagem. Essa senadora que foi escolhida para dar a resposta, ela foi escolhida, é uma ex-agente da CIA, uma ex-funcionária da CIA, e esse texto dela foi, você falou muito bem, para não alienar. Só que se você não marca a tua posição, por que você vai convencer? Como você vai convencer aquele sujeito a mudar de lado se você não apresenta uma alternativa em que ele possa acreditar? Mas, ao mesmo tempo, você não confronte aquilo que está sendo apresentado como realidade. O Musk vai e diz, são 150 bilhões de dólares que nós economizamos. Vamos, um New York Times, um Washington Post não mais, mas um New York Times vai chegar e dizer, não, foram 15 bilhões e mesmo assim nós não temos como aferir. Só que esse público não está lendo o New York Times, ele está recebendo a informação dele pelo X. Ele vai acreditar nos 150 milhões. Como os democratas vão chegar nisso, não vai ser com plaquinha Musk rouba. Sabe? Por mais constrangedor que seja um deputado ter que ser retirado, eu ainda prefiro o Al Green cantor, mas acho que os democratas vão ter que se mexer um pouquinho mais do que eles estão fazendo agora. Só uma coisa, vamos esperar que role uma Carla Sofia Garzón e que o próprio Musk se derrube, que as medidas dele provoquem um caos tão grande que eles ganhem as midterms por inércia. É uma aposta. Não sei se vale.